Bora lá, gente. Mais uma questãozinha. Enem 2024, segunda aplicação. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar, que vocês estão aqui no Explica Aí com o professor Gabriel Machado. Bora lá? Tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam a evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura. Ele dá a figura aí, o distribuidor de água que passa por esse painel evaporativo e o ar passando por aqui faz essa água evaporar. Quando ela evapora, ela perde essa energia, ela ganha essa energia da evaporação, na verdade. Ela ganha essa energia para evaporar e o ar sai mais frio. Aqui embaixo tem a bomba que vai ficar voltando a água. Ele explica aqui depois como acontece. Ó. O ar externo, quente, é aspirado, ele entra no interior do painel evaporativo e, em contato com a água fria, tem sua temperatura diminuída. Umidificado e mais frio, o ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente interno. Umidificado e mais frio, o ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente interno. Quanto maior é a redução da temperatura produzida pelo climatizador, maior a eficiência. Já vou anotar isso daqui, ó. Maior variação de temperatura, maior eficiência. A tabela 1 apresenta a redução de temperatura produzida por um desses aparelhos em função da temperatura de entrada do ar e de sua umidade relativa percentual. Enquanto a tabela 2 apresenta os valores médios de temperatura e os valores da umidade relativa do ar de 5 cidades brasileiras no mês de setembro. Considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual dessas cidades o climatizador de ar é mais eficiente? E aí? Vamos analisar as tabelas? A questão não está falando nada para a gente especificamente de conteúdo. Se fosse falar, se ela quisesse aqui ser gente ruim com a gente, o que era que ela ia falar para a gente? Ela ia falar para a gente de calor. Quando a gente fala de calor, o que é o calor? É uma energia térmica que está andando. É uma energia térmica que está indo de um corpo para o outro. Quando a gente fala de calor, ele pode ser de duas formas. Sensível, que é aquele associado à variação de temperatura, ou ele pode ser latente. Latente. Associado à mudança de fase. Bem tranquilamente. Se a gente quisesse calcular o calor latente, como é que a gente calculava? Calor latente é a massa que está mudando de fase multiplicada pelo calor latente, que é essa constantezinha daqui, que muda para cada material e para cada mudança de fase. O calor sensível, para a gente calcular ele, é bem simplesinho também. Calor sensível é massa, calor específico e variação de temperatura. Esse calor específico é outra constantezinha que vai aparecer também, que muda para cada material. Mas a questão dá para vocês, tranquilo? Muda para cada material e para cada fase. Então, por exemplo, a água líquida tem um calor sensível diferente da água congelada, do gelo. Interessante, né? A gente não precisa nada disso para a questão. Se quisesse colocar aqui de gente ruim, o que era que está acontecendo? O ar está diminuindo a temperatura, está mudando a temperatura. Se ele está mudando a temperatura, ó, ele está cedendo, ele está perdendo energia na forma de calor sensível. E a água que está entrando aqui está mudando de fase. Está saindo de líquido para vapor. Ele está ganhando essa energia. Então essa energia aqui, ó, que o ar externo perde, a água está ganhando para mudar de fase. A gente não precisa de nada disso. Tranquilo? Vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Analisar cidade por cidade. Certo?
Vamos já colocando as alternativas aqui, para a gente já saber o que é que a gente está falando. Alternativa A, Barbalha. Barbalha, ó, ele disse que a umidade relativa do ar é 58 graus e que a temperatura lá é de 26 graus Celsius. A temperatura de entrada, né? Então ele está falando do qual? Essa coluna aqui, ó, temperatura de entrada do ar 26 graus e a umidade 58. 30 a 39 não, 40 a 49 não, 50 a 59 esse daqui. Ele está falando desse daqui, ó. Em Barbalha, eu tenho uma variação de temperatura de 5,7 graus Celsius. Professor, como é que você sabe que isso aí foi uma variação de temperatura? Ele não disse daqui, ó, que foi a redução da temperatura que teve? Isso daqui é quanto ele diminuiu já. Ele já deu aqui minha variação de temperatura. Tranquilíssimo. Vamos às outras alternativas agora. Letra B. Belém. Vou colocar com outra corzinha aqui, ó. Belém vai ser esse verdinho. Belém, ele disse que tem uma temperatura de 27,5 graus Celsius e uma umidade relativa de 75%. Vamos olhar na tabela. Temperatura de 27 graus Celsius e meio. Esse daqui. Umidade relativa de 75%. 30 a 39 não, 40 a 49 não, 50 a 59 não, 60 a 69 não, 70 a 80. Esse último daqui. Isso daqui. Em Belém, ele tem uma variação de temperatura de 2,6 graus Celsius. Já sei que ele vai ser pior aqui do que em Barbalha, né? Já sei que ele está errado. Se fosse para marcar um dos dois, já marcava Barbalha. Mas eu vou marcar até nos outros? Vou nada. Vou ter certeza que eu estou certo. Letra C. Cáceres. Cáceres. Lembrando do jogador. Cáceres. Vai ser esse rosa daqui. Essa cidade, ele disse que tem a temperatura de entrada de 28,5 graus Celsius. Esse daqui, ó. E a umidade relativa de 51%. 30 a 39 não, 40 a 49 não, 50 a 59. Esse daqui. Vamos ver. Esse daqui tem uma variação de 6,2 graus Celsius. Já está bem melhor que Barbalha, né? Se eu tivesse marcado antes, tá vendo? Tinha me lascado. Vamos continuar. Tem ainda mais duas. Letra D. Corumbá. Corumbá vai ser azul. Corumbá, ele disse que tem uma temperatura de entrada de 27 graus Celsius e uma umidade relativa de 52%. Temperatura de entrada de 27 graus Celsius, esse daqui, e uma umidade relativa de 51%. 30 a 39 não, 40 a 49 não, 50 a 59. Vou procurar aqui. Nesse caso, eu tenho uma variação de temperatura de 5,9 graus Celsius. Falta um só. Vamos ver o último. Letra E. Janaúba. Janaúba vai ser esse vinho. Nessa última cidade, ele disse que eu tenho uma temperatura de 25,5 graus Celsius, esse daqui, e uma umidade relativa de 40%. 30 a 39 não, 40 aqui. Então é bem esse daqui, ó. Em Janaúba eu tenho uma variação de temperatura de 7,1 graus Celsius. Aí a questão me pergunta, o comando me pergunta, qual desses climatizadores é o mais eficiente? Volto para o texto que ele disse, ó. Quanto maior a redução da temperatura, maior a eficiência. Quanto maior a variação de temperatura, maior a eficiência.
Quem teve maior variação de temperatura? Janaúba. Por isso, o melhor de todos é ela. Por isso, o gabarito, letra E. Tranquilo, gente? Questão bem simplesinha, é só a gente olhar a tabela, analisar as tabelas. Sempre que você pega a questão de tabela, recomendo a vocês. Para mim aqui tá tranquilo que eu tenho caneta de várias cores. Mas para vocês lá na hora da prova, vocês vão desenhando coisinha diferente. Em uma cidade você coloca um pontinho, na outra cidade você coloca um risquinho, na outra um mais, na outra você faz, sei lá, um asterisco, na outra uma estrela, para você diferenciar, para ficar visível para você a diferença de um para o outro. Aí você não se perde nas informações, que vou dizer para vocês, tabela normalmente tem muita informação e a maioria a gente não usa para nada. Tranquilo, gente? Então, viu uma tabela, viu que é analisar essa tabela, vá riscando. Vá colocando símbolos ali para identificar melhor as coisas, para simplificar a vida. Tranquilo, gente? Questão simplesinha da gente fazer, só a gente analisar essa tabela. Sei que mais tranquilo ainda para vocês do Explica aí. Não é verdade? Tchau, tchau!